Vamos ler juntos nesta manhã, Salmo 119, do 97 ao 104, todos juntos. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. O versículo do Salmo 119 que vamos meditar hoje é um dos versículos desse salmo que chama a palavra de Deus de, repita, preceitos. Glória a Deus. Nós já conceituamos aqui o que significam preceitos. Preceitos significa conceitos pré-estabelecidos por Deus para serem cumpridos à risca na vida daqueles que pertencem a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Digamos que nós, não podemos ficar vou usar essa expressão, cobrando de quem não é de Deus que obedeça aos seus preceitos. Porque as pessoas que não obedecem os preceitos de Deus, ao não obedecerem, elas só estão provando uma coisa, que elas não são de Deus. Quem não é de Deus, não é filho de Deus. E eles são chamados, e todas essas pessoas são chamadas em Efésios capítulo 2, versículo 2, de filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Nós viemos a esse mundo contaminados com toda essa essência maligna da desobediência. Todo pecado é desobediência. Por isso, como eu estava falando ontem aqui, em Romanos capítulo 9, para Deus não há diferença nenhuma entre um pecador e outro pecador. Quem faz essa diferença somos nós, porque o nosso julgamento é injusto. E como o nosso julgamento é injusto, Jesus ordenou em Mateus capítulo 7, olha, não julgueis. Não julgueis para não ser julgados. Porque o nosso julgamento é injusto. Quem foi que nos deu a autoridade de dizer que fulano é mais pecador do que ciclano? Aquele homem lá é mais pecador, aí tem outros que são menos pecadores. Não, isso não é justo diante de Deus, porque diante de Deus todos são igualmente pecadores, e isso desde a concepção até a morte. São todos pecadores. Todos estão em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. São todos pecadores.
E todos pecadores, incluindo a nós, viemos ao mundo contaminados com essa essência maligna que nos inclina para a desobediência e nos faz resistentes à obediência. Nós resistimos a obedecer, somos mais inclinados a desobedecer. Por isso que a palavra de Deus, composta pelos seus preceitos, os preceitos são marcos que em Provérbios são chamados de marcos antigos, onde no livro de Provérbios, Salomão, que foi educado pelo seu pai Davi, como um homem de Deus, para ser um homem de Deus, ele escreveu num dos provérbios, para os filhos, que como ele era filho de Davi, ele deu um conselho para quem é filho de pai e mãe, que foram pessoas de Deus e que os educaram na palavra. Pai e mãe, que são homens de Deus, pai, homem de Deus, mulher, mãe, mulher de Deus, é casal que ensina os seus filhos na palavra. Aí, acerca desses ensinamentos da palavra de Deus, recebidos pelos pais, Salomão aconselha os filhos, lá no livro de Provérbios: olha, não remova os marcos antigos estabelecidos pelos seus pais. Não remova os marcos antigos. A palavra de Deus é composta desses preceitos, os preceitos de Deus, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, são marcos que Deus usou para delimitar o caminho que nós devemos andar. Não ultrapasse esses marcos, não saia para fora desse caminho delimitado por Deus, porque 1 milímetro para fora do caminho já é pecado. E sabe o que significa 1 milímetro para fora do caminho? Tem gente que fala assim, não tem importância, foi só um pecadinho de nada. 1 milímetro para fora do caminho, diante de Deus, já é desvio total. Porque o caminho vai continuar reto, mas quem desviou 1 milímetro, esse espaço vai aumentando e afastando ele cada vez mais do caminho. Entendeu aí a geometria? Afastando cada vez mais do caminho. Essa é a tendência de quem desvia. Por isso que Deus falou para Josué o que ele fala para nós também. Josué capítulo 1, eu tão somente te ordeno uma coisa: seja forte e corajoso, para não te desviares deste caminho, não te desviares nem para a direita e nem para a esquerda de nenhuma das palavras deste livro da lei. É esse o significado de preceitos. São marcos que Deus estabeleceu, que Deus fundou para delimitar a nossa conduta, a nossa caminhada nessa terra. Porque os que estão fora desse caminho não são filhos de Deus. Os que estão fora desse caminho são filhos da desobediência. Filhos de Deus andam no caminho, em tudo obedecendo. E olha como Deus é tremendo, que nos deu o perfeito referencial, o perfeito modelo de obediência para nós seguirmos: Jesus. Jesus feito homem na terra. Por isso que o Novo Testamento começa com a vida de Jesus na terra, o comportamento de Jesus na terra, a conduta de Jesus na terra, tudo o que ele falou,
nenhuma mentira jamais saiu da sua boca. Tudo o que ele fez, o que o Pai mandou. Foi em tudo obediente ao Pai, até a morte, e morte de cruz. Aí entendeu o que o Paulo fala em Filipenses? Que por isso Deus o exaltou sobremaneira? É por isso que no céu não haverá ninguém desobediente. Desobedientes vão para o inferno e para o lago de fogo e de enxofre. Para o céu são os obedientes. Por isso que a verdadeira adoração em espírito e em verdade, que o diabo enganou os evangélicos sem evangelho, que adoração em espírito e em verdade é música. Adoração em espírito e em verdade é obediência. Deus não está procurando músicos, Deus não está procurando cantores, Deus está procurando obedientes, filhos semelhante a Jesus, que o obedeçam. Jesus é o modelo do verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade, pela sua obediência. E quem obedece a Deus em tudo quanto faz, glória a Deus. Até quando canta está adorando. Mas quem não obedece a Deus em tudo quanto faz, quando canta não está adorando não, está profanando e apresentando diante da face de Deus fogo estranho. Porque o fogo verdadeiro que tem que arder no coração de quem é filho de Deus é o mesmo que ardia no coração de Jesus. Eu estou nessa terra para obedecer o meu Pai. Glória a Deus. Volta àqueles tempos antigos, em que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha essa tecnologia todinha que tem aí hoje, essa mídia massiva e manipuladora que tem aí hoje, e o único modelo de um menino era o seu pai. E o menino falava: pai, eu quero ser como o senhor. Os filhos de hoje não, eles têm um monte de modelos fora de casa, e o pai é só o patrocinador financeiro dele. Tem o pai só como patrocinador financeiro, mas os modelos não é o pai, não quer ser igual ao pai não, quer ser igual a outros por aí. Isso é que o diabo fez. Mas antigamente, quando não tinha nada disso, o único modelo, porque a gente vem ao mundo sempre procurando modelos, procurando o referencial. O modelo que os meninos tinham era o pai. Pai, eu quero ser como o Senhor. E foi isso que Paulo escreveu em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Sede imitadores do Pai, imitadores de Deus como filhos amados. Verdadeiros filhos de Deus. O maior prazer da vida deles é obedecer o Pai. É obedecer o Pai. Esse é o prazer. Não são aqueles filhos que obedecem resmungando, que obedecem murmurando. Ah, vou obedecer só porque eu sou obrigado. Não, são aqueles filhos que obedecem ao Pai porque são amados pelo Pai e amam o Pai. É isso que Deus quer. Esse é o propósito de Deus na obra da salvação em nossas vidas. Por isso Ele nos deu os seus preceitos. Quem é desobediente só está provando que não é nada de Deus. Como você prova que você é de Deus? Fazendo milagres? Não, obedecendo. Vai ter até muita gente que fez milagres e vai para o inferno do mesmo jeito. Porque não obedeceu. Fez milagres, mas não obedeceu.
praticou iniquidade, praticou desobediência. E quem desobedece edifica sua casa sobre a areia, e grande será a sua ruína. Então diga: preceitos. A palavra de Deus é formada dos preceitos de Deus, conceitos pré-estabelecidos por Deus para seus filhos, como marcos, delimitando o caminho no qual devemos andar e do qual por nada devemos nos desviar. Aleluia. Muito bem. Nesse parágrafo que nós estamos, do 97 ao 104, olha, chegamos hoje no 100, hein? Chegamos no 100. Só falta 76 agora, depois de hoje, para terminar o Salmo 119. Chegamos no 100. Depois que eu chegar no 176, né, eu duvido vocês acharem alguma igreja que já fez isso que eu fiz aqui. Será que vocês vão achar? Alguma igreja que já fez isso? Que meditou no 176 versículo do Salmo 119, do hebraico para o português? Vai ser muito difícil, especialmente no Brasil. Então, o título que nós damos para o versículo 100 é, diga, obediência à palavra. Já introduzi bem para vocês isso hoje, porque é por isso que a palavra, aqui nesse versículo 100, é chamada de preceitos. Ordens de Deus para serem obedecidas, tá? Obedecidas. Cuidado que tem hereges por aí, muitos, tá? Que pregam para as pessoas assim, olha, diante de uma ordem de Deus, você tem duas opções. Você tem a opção de obedecer e a opção de desobedecer. Isso é conversa de Satanás. Esses pregadores são possuídos pelo diabo. O Espírito de Deus não ensina ninguém a pregar desse jeito, não. Diante de qualquer ordem de Deus, seja ela positiva daquilo que você tem que fazer, seja ela negativa daquilo que você não deve fazer, Deus não dá a opção de desobediência. Deus dá a obrigação de obediência. Não tem opção, não. Opção é quando você tem de duas para frente. Então você pode escolher uma porque você tem opções. Diante dos mandamentos de Deus, você não tem opções. Você tem obrigação de obedecer. Aleluia. Filhos obedecem. Filhos não questionam a palavra de Deus. Filhos obedecem a palavra de Deus. Diante de uma ordem de Deus, filhos não perguntam: mas por que, pai? Por que eu tenho que fazer isso? Não, eles não perguntam por quê. O pai mandou, eu obedeço. O pai mandou, eu obedeço. Eu não questiono. Eu não resisto. Ele mandou, mas eu vou resistir. Não vou obedecer, não. Não há resistência. O pai mandou, a gente obedece. Porque esse é o caminho seguro. Esse é o caminho de salvação. E pode acreditar nisso. Quem obedece não erra. Todo erro está ligado à desobediência. Quem obedece não erra. Onde você errou na sua vida foi quando desobedeceu a Deus. Quem obedece não erra. Então repita o tema: obediência à palavra. Muito bem. Aqui em português, o salmista colocou duas palavras, os tradutores, colocaram aqui na boca do salmista duas palavras diferentes do hebraico, mas elas não são erradas, elas são apenas traduções interpretativas, e depois nós vamos ver como essas duas palavras estão diferentes na língua hebraica. Então, aqui ele orou a Deus dizendo, sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Repitam.
Aleluia. Muito bem. As duas palavras que ele colocou aqui foi prudente e guardo, o verbo guardar. Prudente e guardo, ok? Vamos ver quais são as palavras que estão originalmente aqui em hebraico. Você tem misekenim etbonam ki ficudei hanat sarti. Primeira palavra é, diga, misekenim. Misekenim significa mais do que os idosos, ou mais do que os anciãos. Aí está correto na nossa Bíblia também, tá? Zaken em hebraico é idoso ou ancião, né? Ou seja, para nós aqui, pessoa, né? 60 mais, né? 60 mais. Ih, já estou aí nesse negócio. 60 mais. Daí para frente, né? Anciãos e idosos, tá? Isso é falado porque o salmista está usando aqui uma expressão cultural, porque nessa época antiga em que a Bíblia foi escrita, as pessoas idosas que serviram a Deus durante toda a sua vida se tornavam modelos e mestres para os mais jovens, para os que não alcançaram ainda essa idade. Por isso eles eram chamados de anciãos, idosos ou anciãos. Na língua grega do Novo Testamento, a palavra anciãos é presbítero, que hoje virou cargo de igreja. Presbítero é uma palavra grega, que traduzida para o português é ancião. Os presbíteros eram os anciãos, as pessoas que acima dos 60 anos já tinham muita experiência com Deus, muita experiência em viver, em obedecer a palavra e muito conhecimento adquirido durante esses anos da palavra, por isso eram mestres, tá? É assim que são os idosos de hoje? Misericórdia dos idosos de hoje, Deus me livre. Então, o salmista, que conhecia muitos idosos, sábios, anciãos, que tinham bons conselhos, mesmo ele sendo ainda jovem, mais jovem, quando escreveu, né? Quando escreveu esse salmo, mais jovem do que esses anciãos, ele falou: olha, Deus já me deu tanto conhecimento que eu tenho mais conhecimento, mais entendimento, mais compreensão da palavra do que os anciãos aí que eu conheço, do que os idosos. Esse é o sentido, tá? Do misekenim, mais do que os idosos, mais do que os ansiosos. Segunda palavra, diga, etebonan. Essa palavra em hebraico, etebonan, é o verbo, né? Eu compreendo. Então, mais do que os idosos, eu compreendo mais do que os idosos, mais do que os anciãos. Agora vem o que é por quê, tá? Que é por quê. Penúltima palavra, diga, ficudeira. Essa palavrinha aí é que é em português, os teus preceitos. Última palavra, diga, natsarti. É o verbo obedecer. Eu obedeço. Natsarti, eu obedeço. Tá? Eu obedeço. Natsarti. Então, em português, né, ficaria desse jeito aqui, ó. Eu compreendo mais do que os idosos, porque os teus preceitos eu obedeço. Repita. Aleluia. Muito bem. Em relação aos tradutores da nossa Bíblia em português, né? No lugar de eu compreendo, eles colocaram eu sou mais prudente.
Essa tradução aqui chama-se tradução interpretativa e não tradução literal. O que você tem no slide agora é tradução literal. Na tradução literal, o salmista disse: eu compreendo. Compreendo o quê? Eu compreendo a palavra de Deus. Eu já entendo da palavra de Deus. Eu já tenho conhecimento da palavra de Deus mais do que as pessoas mais velhas do que eu. Mais, que tiveram mais tempo de vida para buscar esse conhecimento do que eu. Tá? Aqui tem uma coisa muito interessante nessa tradução que nós temos na Bíblia, que é tradução interpretativa, que é prudência. Prudência. Paulo escreveu em Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16, 2 versículos, Efésios 5, 15 e 16. Paulo escreveu assim, ó: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha, vede prudentemente. O que é isso que a Bíblia chama de prudência? Prudência. Como tem gente imprudente aí nesse mundo, e como sabemos que a imprudência já foi a causa de muitas mortes, de muitos acidentes, de muitas tragédias, porque foram imprudentes, né? Tudo que está se provando por aí, que esse avião que caiu, teve imprudência da companhia, porque o avião não estava em condições para estar voando. Mas eles foram arriscando, porque estão ganhando dinheiro com os passageiros, com as passagens. Imprudência causa tragédias, tá? Imprudência causa tragédias. Deus não quer pessoas imprudentes. Essa tradução interpretativa, ela também aparece lá no final do Sermão da Montanha, quando Jesus diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente. O homem prudente que pensou: bom, vou construir uma casa, mas ela tem que estar bem firmada sobre a rocha, senão ela vai cair. Bater um vento aí, ela cai, uma tempestade aí, ela cai. Então eu não posso edificar isso à toa no chão, aí sobre a terra, sobre a areia. Eu preciso lançar fortes fundamentos para segurar a edificação, para segurar a casa que eu quero construir. Olha que sabedoria essa, né, de Jesus. Então a casa construída sobre a rocha é a vida edificada, fundamentada sobre a palavra. E esse fundamento da vida sobre a palavra tem tudo a ver com a prática da palavra, com praticar a palavra, com obedecer. Praticar é obedecer a palavra. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, edifica a sua casa, aí a sua vida, sua própria vida espiritual sobre a rocha. Essa pessoa prudente prova que é uma pessoa de Deus, faz parte da comunidade seleta e eleita que Jesus chamou no singular de minha igreja. Jesus não disse minhas igrejas, disse minha igreja, em Mateus capítulo 16, versículo 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja edificada sobre a rocha é gente obediente à palavra, que ouve a palavra e pratica. Que ouve a palavra e pratica.
Nos meus 40 anos de crente, aí mais de 40 anos de crente, de ministro e de pregador, a maioria esmagadora que eu vi, ou que eu recebi para pregar para eles a palavra de Deus, não praticaram. E muitos deles colocam um argumento bem fraco, colocam um argumento assim: o pastor Edivaldo está exagerando, não tem que fazer tudo que o pastor Edivaldo fala, não. Pensa que é pastor Edivaldo que está falando aqui. Quem está falando aqui é Senhor Jesus Cristo. O pastor Edivaldo não fala nada aqui não, quem fala aqui é o Senhor Jesus Cristo. Entendeu? E aí você olha para a vida dessas pessoas, tudo caindo pelas tabelas. Estão ruins nos relacionamentos, maus nos relacionamentos, maus no casamento, maus na educação de filhos, maus na família, maus até, estão ruins até na sua vida profissional, financeira, etc. E em tudo que fazem. Por quê? Não tem honra nenhuma na desobediência. A honra está na obediência. A honra está em obedecer. E os que obedecem provam que são de Deus, provam que fazem parte daqueles que Deus falou: eu escolhi para mim, eu reservei para mim aqueles que não dobraram os seus joelhos diante de Baal, diante do príncipe desse mundo. São os que dobram os joelhos só diante de Deus e obedecem a Deus. Quem obedece a Deus, quem pratica a palavra, esse é prudente. É isso que Paulo fala. É assim que são os sábios, de Efésios 5:15. Efésios 5:15 e 16. Vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécios é quem não tem conhecimento. Mas a palavra nécios, que vem de nesciência, você pega ciência e coloca um ne antes, nesciência. Ciência é conhecimento, nesciência é falta de conhecimento. Nesciência, daí que vem nécio. O nécio não é somente aquele que tem falta de conhecimento. Além de ter falta de conhecimento, o nécio não tem nenhuma vontade de adquirir conhecimento. O nécio não gosta de adquirir conhecimento. E infelizmente é assim que nós definimos corretamente hoje a maioria dos evangélicos sem evangelho que tem por aí. Eles não gostam de conhecimento. Eles querem curas, querem milagres, querem bênçãos, querem prosperidade, querem todos os favores que Deus possa lhes dar e depois ainda querem ir para o céu. Mas não vêm com conhecimento, que eles não gostam de conhecimento. Eles abominam o conhecimento, e é pela falta do conhecimento que o próprio povo de Deus é destruído. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Não é olha só que interessante. Não é por falta de Deus, não é por falta de orações, não é por falta de milagres. Estão sendo destruídos por falta de conhecimento. É que o meu povo está sendo destruído. Olha como o conhecimento é importante, e por isso foi assim que Jesus definiu a vida eterna, orando em João 17:3. Pai, a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Deus.
Por isso o apóstolo Pedro, que todo mundo fala assim: Jesus não está importando com gente que tem conhecimento, não, ele chamou pescadores ignorantes. Olha esse pescador ignorante chamado apóstolo Pedro, o que ele escreveu, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Eu acho interessante a segunda epístola de Pedro, né? Porque Pedro só teve essas duas participações nas epístolas, só escreveu duas, né? Enquanto Paulo escreveu 13, Paulo, que não andou com Jesus, escreveu 13, e Pedro, que andou com Jesus, escreveu só duas, né? Mas no terceiro capítulo da segunda, que só tem 3 capítulos, né? Ele falou assim: olha, leiam as epístolas de Paulo. Eu só escrevi duas, mas eu aconselho vocês a lerem as epístolas de Paulo. Veja com que sabedoria ele escreveu, a sabedoria que foi dada a Deus por ele. E aí Pedro encerra a participação dele na Bíblia com o último versículo de 2 Pedro 3:8. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o diabo pegou essa palavra aí e distorceu ela nos crentes atuais. E eles estão tendo um conhecimento abstrato de Jesus. Quando Pedro falou crescei na graça e no conhecimento, quando a Bíblia fala de conhecimento, é conhecimento concreto, não é conhecimento abstrato. Transformaram esse conhecimento em conhecimento abstrato, que é assim, é chegar lá, por exemplo, num culto, numa reunião, ou num congresso, ou num encontro, ou num retiro. Eu conheci Jesus, é mesmo? Conheceu mesmo? Eu já vi muita gente que saiu de retiros assim, com a vida, parecia que estava transformado. Conheci Jesus. Depois não deu em nada. Foi fogo de palha. Não deu em nada. Porque as pessoas pensam que conhecer Jesus é o conhecimento abstrato, vindo de alguma espécie de experiência mística, de experiência emocional, sentimental, religiosa. Não, isso aí é conhecimento abstrato. Jesus é a verdade. A verdade é toda a palavra de Deus. E Jesus disse, João 8:2, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento concreto é conhecimento na palavra, é conhecimento de Jesus aqui na palavra de Deus. Por isso que o salmista entendeu bem isso no Salmo 1, e ele se tornou o homem que tem o seu prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite, porque ele quer crescer espiritualmente. É meditando na palavra que se cresce espiritualmente. Aleluia. Crescer no conhecimento. Esse pescadorzinho ignorante, entendeu? Falou na Bíblia, crescei na graça e no conhecimento. Senão Pedro teria escrito assim: olha, amado, não vai atrás desse negócio de conhecimento, não precisa de nada disso, não. Basta ter experiências com Jesus. Ouviram? Essas pessoas não vão para o céu, hein? Porque para o céu é quem conhece Jesus. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tal como a alva, a sua vinda é próxima. As pessoas têm uma curiosidade com a segunda vinda, com a vinda de Jesus. Como será a vinda de Jesus? O que vai acontecer na vinda de Jesus? Mais importante é o que você tem que fazer antes da vinda de Jesus.
é crescer na graça dele e no conhecimento dele. Isso é o mais importante. Porque se você não fizer isso, a vinda de Jesus vai te achar caído e não de pé. A vinda de Jesus vai te achar despido e não vestido. Então, crescei na graça e no conhecimento. A gente fala aqui, né, bastante de santificação. A santificação é impossível sem o conhecimento. É na medida que crescemos no conhecimento da palavra, da verdade, que essa própria verdade nos santifica. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? E isso é o que é então essa prudência que faz aumentar a nossa compreensão, tá? Então eu compreendo mais do que os idosos, ou sou mais prudente do que os idosos. Por quê? Agora, a segunda palavra que em português colocaram aqui foi o verbo guardar, né? Porque guardo os teus preceitos, mas o verbo natsarti em hebraico é o verbo obedecer, tá? O verbo guardar em hebraico é chamar. Chamar-ti é eu guardo. Mas não é chamar-ti que está aí, é natsar-ti, é eu obedeço. Mas ambas as palavras têm igual significado. Guardar é também obedecer. É isso que Jesus quis dizer com João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardará a minha palavra é obedecerá a minha palavra, é cumprirá a minha palavra, é praticará a minha palavra. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia. Então, por que o salmista está dizendo para Deus que ele já chegou a uma compreensão maior do que os anciãos da sua época, maior do que as pessoas que tiveram mais tempo do que ele de vida para adquirir conhecimento de Deus? Ele diz que é pela obediência à palavra. É porque eu obedeço a tua palavra, Senhor. É porque eu obedeço a tua palavra. Obediência não é uma coisa fácil para nós, porque ela não é de acordo com a nossa natureza. O que é de acordo com a nossa natureza é desobediência. Para desobedecer você não tem que se esforçar. Desobedecer é igual sentar num escorregador na ladeira. Vai embora. Agora, obedecer é subir nessa ladeira ao contrário. Em vez de escorregar para baixo, tentar subir, escalar e ir para cima. É nadar contra a correnteza. É ir contra si mesmo. É ir contra si mesmo. O que a sociedade prega, o que as ciências pregam, o que a própria psicologia prega para os homens é: nunca vá contra si mesmo. É nunca ir contra si mesmo, né? É fazer o que você quiser. Hoje isso está aí, essa é a pregação de Satanás aí no mundo. Para você é livre para fazer o que você quiser. Tem pais já enganados pelo diabo a tal ponto que já estão criando seus filhos assim, para você vai ser o que você quiser, o que você quiser. Minha esposa mostrou esses dias aqui no Facebook uma mulher que tem um filhinho de 4 anos de idade, e um dia ela veste ele como homem e outro dia veste ele como uma mulher.
até que ele cresça, e ela fala para ele assim, ó, quando você crescer, você é que vai escolher se você quer ser homem, se você quer ser mulher, tá bom? Então até lá, cada dia eu vou te vestir de um jeito. Um dia eu te visto como homem, outro dia eu te visto como uma menininha. É coisa de Satanás. É por isso que o mundo jaz no maligno. Essa é uma das provas que o mundo jaz no maligno. É por isso que essa sociedade é uma sociedade sodomita. Todas as nações da terra, todas as cidades das nações são Sodoma e Gomorra. É por isso que em Apocalipse capítulo 16, tem uma frase lá em Apocalipse 16, tá? E caíram as cidades das nações. Está profetizado na Escritura que Sodoma e Gomorra, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, foi apenas um protótipo do juízo de Deus aí, que vem aí pelo fim, e que Pedro falou também aí na sua segunda epístola, no 3º capítulo. O mundo agora está reservado, Deus está reservando essa humanidade aí para o fogo. A primeira civilização foi pela água, o dilúvio. A última é pelo fogo, para destruição dos homens ímpios. Fogo de destruição. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra foi só um protótipo do que ainda vai acontecer com Anápolis, com Goiânia, com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Nova York, com Tóquio, com Moscou, com a Jerusalém lá de Israel. Sabe como é que a Jerusalém de Israel é chamada na Bíblia? Apocalipse capítulo 11, versículo 8. Jerusalém, lá em Israel, é Sodoma e Egito. As duas testemunhas na grande tribulação serão mortas na cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Jesus crucificado ali em Jerusalém, Jerusalém da terra, que Paulo diz na carta aos Gálatas. A Jerusalém da terra representa a escrava Agar. A Jerusalém do alto representa Sara. Ela é a nossa mãe. Abraão é o nosso pai na fé. Sara é a nossa mãe na fé. Nós cristãos estamos peregrinando no caminho, que é Jesus, para a Nova Jerusalém. Porque a Jerusalém da terra, ela é, Apocalipse 11:8, Sodoma e Egito. É Sodoma, porque Sodoma é perversão sexual, e em Jerusalém é perversão religiosa. Perversão religiosa. Porque idolatria na Bíblia é semelhante ao pecado de prostituição. E Egito, porque o Egito representava o mundo inteiro. Faraó representa o príncipe desse mundo, o diabo. Moisés representou Jesus, que foi lá e tirou o povo de Deus do Egito. O Egito representa o mundo com o seu príncipe, Faraó, que é o diabo. E olha só como a Bíblia chama Jerusalém, que está lá em Israel, Sodoma e Egito. No último livro da Bíblia, Jerusalém é chamada de Sodoma e Egito. E esse mesmo último livro da Bíblia apresenta para nós a nossa casa, que é a Nova Jerusalém. É para lá que nós vamos. Mas só vai quem é prudente, quem permanece no caminho delimitado por Deus na sua palavra. Estreita é a porta e apertado o caminho para a vida, e são poucos os que acertam com essa porta.
João 10:9, Jesus disse: eu sou a porta. João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho. Aleluia. Obedecer. Nós somos salvos da desobediência para ser convertidos à obediência. Convertidos à obediência. Aí tem gente que fala assim: não, mas Deus é bom. Sabe qual é a palavra mais terrível que existe na Bíblia? É essa aqui, ó. A palavra diante da qual a gente tem que ficar assustados. Meu Deus. É essa aqui, ó. Deus é bom. Como as pessoas gostam de falar isso sem saber o seu significado exato. Ah, Deus é bom em todo o tempo. Ah, tem música aí de Deus é bom. Ele é bom mesmo. Mas você é mau. Sabe o que significa isso? Que você é o oposto do que é bom. O que mesmo o bom quer fazer com o mal? Exterminá-lo. Deus é bom. E Jesus disse: ninguém é bom, só Deus. E disse até para pais de família: vocês são maus, mesmo dando boas coisas para os seus filhos. Deus é bom, é a verdade bíblica que está dizendo que nós somos o oposto de Deus. Deus quer acabar com o mal. E Ele é justo ao fazê-lo porque Ele é bom. Se Ele quisesse conviver com o mal, Ele não seria bom. Nada de mal. Está lá em Apocalipse. Coisa alguma impura ou má vai entrar no reino de Deus. É por isso que sem santificação ninguém verá o Senhor, porque a santificação é o duro processo onde Deus está tirando de nós tudo que é mal, senão Ele não vai poder nos abraçar na glória. Porque Deus não abraça o mal. Deus abomina o mal, porque Ele é bom. Aleluia. Então quando você está falando assim: oh, Deus é bom, sabe o que você está fazendo? Você está falando assim, ó: Deus é o contrário de mim. Eu sou o mal. Quando fala Deus é bom, você devia dizer assim: misericórdia, Senhor, porque eu não sou bom. É sério isso, não é? Deus é bom mesmo. Então humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que então, no tempo oportuno, Ele vos exalte em glória, quando estiverem completamente santificados de tudo o que é mal em você.